diante de tudo, Deus falou hoje assim para mim: diante de tudo, eu coloco a minha alegria sobre você. E a palavra que Deus gerou no meu coração há mais ou menos um mês atrás, 2 meses, enquanto eu estava com Covid, teve um dia que eu estava muito apreensiva. E eu sempre conversava com a pastora Lu pelo Zap. E eu comecei como se eu estivesse sentindo falta de ar. E eu falei para Deus: ai, Senhor, será que eu vou morrer? E eu comecei a pensar: o que eu vivi nessa terra? O que se cumpriu? De todas as coisas que Deus falou. E eu comecei a trazer para minha mente pensamentos: não tem nada para se cumprir. Já tá bom. Para quem é bacalhau basta. Tem tanta coisa assim para se cumprir. Foi quando Deus falou sobre luz comigo. Ele falou: você está em trevas. Eu até compartilhei anteriormente num culto aqui. Deus falou: aquele que está na luz nunca andará em trevas. E Deus começou a falar sobre os olhos, sobre os ouvidos comigo. Como eu estava vendo aquela situação, o que eu estava ouvindo, o que eu estava absorvendo para a minha vida. Diante de todas aquelas mensagens que vêm sobre a televisão, sobre as redes sociais. E Deus me deu uma palavra que está lá em 1 Coríntios 2, versículo 9. Quero compartilhar com você nessa noite. 1 Coríntios 2, versículo 9. A palavra diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que eu preparei para os que me amam. E Deus, Ele me visitou tremendamente com essa palavra. O versículo 10 fala assim: mas eu as revelei pelo meu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Em primeiro momento eu falei: Senhor, o que meus olhos ainda não viram? O que o meu ouvido ainda não ouviu? E Deus falou assim: eu já as revelei para aqueles que me amam. Eu falei: sim, Senhor, mas parece que não tem nada, nada bate com nada. Nada acontece. Pelo contrário, parece que as coisas estão piorando. Parece que agora está pior, Senhor, a cada dia. Mas a palavra diz que Ele a revelou para aqueles que amam. Eu falei: Senhor, então não te amo, porque parece que não gerou dentro de mim. E Deus falou assim: atenta para as coisas que você ouve. A palavra de Efésios 3:8 vai falar. O apóstolo Paulo fala assim:
A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentis as insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério deste século, oculto em Deus e em Jesus, que criou todas as coisas. Irmãos, foi nos dado através de Cristo os mistérios dos céus, essa dispensação desse mistério. Mas muitas das vezes nós não conseguimos ouvir. A palavra diz que o que os olhos não viu e os ouvidos não ouviram, só foi revelado aos que amam a Deus. E muitas das vezes nós estamos nessa posição de não ouvir ainda, de não ter chegado aos nossos ouvidos. A nossa visão, nós sabemos que a nossa visão é a janela da alma. E todo o nosso corpo está sendo guiado pela nossa visão, pelo que nós vemos, como nós retratamos as situações. A palavra em Mateus 6, 22 e 23 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão essas trevas? E Deus falou sobre essa luz que se chama Jesus. A palavra diz: luz para os meus pés é a tua palavra. Quando os nossos olhos não conseguem ver o que Deus preparou, há grandes trevas em nossa visão. Mas hoje Deus falou assim: eu estou preparando algo grande, eu quero revelar. E Ele já começou a revelar, Ele já começou a manifestar a glória dEle, amém? Interessante que os nossos olhos, eles são uma retratação no mundo espiritual. O homem criou a fotografia através de como os olhos funcionam. Nós vemos, a retina capta a visão, as pupilas recebem a informação, a luz, e a retina recebe a mensagem. Mas quando não há interesse em nossa visão de alguma situação, quando eu não foco, eu estou olhando para esse copo, mas não há interesse nele, não há essa retratação dentro da minha mente. Eu simplesmente não absorvo a imagem desse copo. E Deus está falando assim: quando os olhos não viram a mensagem, ainda não viu, ainda não conseguiu, ainda não foi revelado aos olhos. E eu vejo tantas coisas me são reveladas, mas
que eu tenho essa dificuldade de ter a revelação da parte do Senhor, das coisas que estão guardadas para mim. A palavra vai dizer que os ouvidos também não ouviram. O ouvido, ele capta a mensagem, a palavra ouvida, e ele transforma dentro de nós um relacionamento, uma fala, uma direção. Então a palavra de Deus está dizendo que vai ser revelado algo. Os meus ouvidos vão ouvir algo e automaticamente a minha visão vai avistar algo. A palavra diz que quando João estava nos céus, ele diz: eu vi o Senhor assentado no trono. Era cantará baixuriã. Irmãos, se nós não dermos importância ao que nós ouvimos, a palavra vai dizer que a sua palavra é luz para os meus caminhos, é ela que me dá a direção. Se nós não ouvirmos a sua palavra, nós vamos ter dificuldade de entender o que Deus preparou. Imagine João lá no céu, olhando, e ele diz que viu 7 castiçais. Imagine, se coloque no lugar dele, você, sem a palavra do Senhor, sem a revelação de Deus, você vai falar: nossa, que coisa esquisita. Sete negócio torto, com velas, com luz, sei lá o que era aquilo. Quantas vezes você se comportou assim? A revelação veio, a visão veio, a voz veio, e você não conseguiu ouvir e ver. E você falou: para mim não faz diferença nenhuma isso. Não conta nada. São os retratos que nós tiramos de situações que nos prenderam. São as visões que estão acumuladas dentro da nossa mente, da nossa alma, que nós acumulamos e absolvemos. É aquele retrato que todos os dias você vê e você só absolve aquilo. Interessante que alguns versículos Paulo vai falar: a minha palavra não consiste em sabedoria humana, mas em sabedoria de Deus. Sabe, essas visões que nós constituímos dentro de nós, humanas, é o que está ao meu redor. É o retrato do meu dia a dia. Eu estava comentando, compartilhando com a Amanda. Quando nós tiramos uma foto e não gostamos, o que a gente faz? Não quero não, vamos tirar outra. Eu sou assim. Geralmente a outra também não fica boa. Eu não sou fotogênica. Vamos tirar outra. Você aceita uma foto que você saia feia? Você olha assim e você fala: nossa, sai feia nessa foto. Mas você tem aceitado, eu e você, irmãos, eu estou falando para mim também. Você tem aceitado fotografias que vêm sobre a sua visão, que estão guardadas no seu dia a dia, e você fala: ah, não tem nada demais que Deus preparou, é só isso daqui mesmo. Só esse dia a dia mesmo.
Nós trocamos o que os ouvidos não ouviram e o que os olhos não viram, pelo que a gente vê no dia a dia, pelo que a gente ouve no dia a dia. E os dias vão passando. Mais um dia. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu resolvi isso, eu resolvi aquilo. Tá, amanhã, vamos lá, amanhã a gente continua. Mais um dia. Você consegue resolver. E passa. Essas coisas que nós vemos e ouvimos, passa, irmãos. Cansa. Essas fotografias que nós colocamos em porta-retratos permanentes dentro da gente. Cansa. É igual aquela fotografia que fica anos e anos lá na sua estante. Você cansa de olhar. Nossa, quanto tempo tem. São as coisas que você vê e ouve no natural. Não consiste dos céus. A palavra diz que Ele nos revela aquele que ama. João 14, 21 fala assim: aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Então nós temos uma certeza da manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos essa certeza firmada na palavra dEle. Ele se manifestará para aqueles que amam. A palavra vai dizer em Romanos 10, 17 que de sorte que a fé é pelo ouvir a palavra do Senhor. A nossa audição, ela age com um fundamento chamado fé. Ela ouve a palavra e ela gera fé. Esse fundamento. Ela ouve a palavra e ela gera fé. E a palavra vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se crê. Então eu ouço, eu gero fé e eu consigo ver aquilo que o homem não consegue ver natural. Irmãos, isso tem sido tão difícil nos dias atuais. Não é fácil para mim. Não tem sido fácil. Eu ouvir, eu gerar fé, e eu acreditar, eu conseguir ver as coisas que ninguém consegue ver, que serão reveladas só a mim, dentro do meu íntimo, dentro dessa visão. São dias difíceis. Mas a palavra que Deus tem trago sobre esse altar é que coisas novas estão vindo. E eu preciso disso. Eu preciso ouvir, gerar fé e ver
aquilo que o homem natural não consegue ver. O que os olhos não viram e o ouvido não ouviram ainda, que estão reservadas para mim e para você. E eu comecei a me mover dentro do meu íntimo, falando: Senhor, eu quero crer. Eu creio na Tua palavra. Gere em mim essa visão. Eu quero ver. Eu preciso me desfazer de muitas fotografias, de muitas vozes que eu ouço. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que Ele tem reservado, qual é a revelação, o que Ele tem se manifestado dentro de mim. Esquecer tudo que está ao meu redor. Esquecer que estou no pior momento da minha vida. Começar a ouvir. Lucas 2, 29 em diante fala assim: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo Israel. Aquele ancião, o profeta, falou assim, quando ele pegou Jesus no colo, ele falou: Senhor, agora eu posso morrer. Porque ainda que os meus olhos, que são cegos, não conseguem ver, mas eu sei, eu vejo a tua salvação nas minhas mãos. Era cantar a baixúria. Lembro também da passagem que Jesus, quando unge com lodo os olhos daquele homem, daquele cego, e ele vai lá e fala assim: eu vejo homens como árvore. Às vezes a nossa visão está assim, a luz não entrou, e vemos tanto embaço, não conseguimos ver essa luz, não conseguimos absorver essa luz para a nossa visão espiritual. E damos continuidade ao dia a dia. Irmãos, é tão chato. Particularmente, eu acho tão chato o dia a dia normal. Eu já falei várias vezes assim: eu vou esquecer isso, eu vou esquecer. Eu falei pro apóstolo várias vezes: vou esquecer. E Deus parece que fica rindo lá do céu para minha cara. Eu falo sempre para ele. Ele fala: novidades. Eu já falei para o senhor que a novidade passa, dá tchau e ainda manda lembranças. E eu falo, volta e meia, eu falo: Senhor, quero esquecer isso. Não, agora eu vou focar em outras coisas, coisas normais. Chega de espiritual, chega de ver anjo. Ele fala assim: e aí, já viu algum anjo de ganhola? E aí eu tento, irmãos. Só que você e eu chegamos num nível que é impossível, irmãos. Eu começo o meu dia a dia chato, monótono. Eu estou lavando louça e o Espírito Santo começa a falar, começa a gerar. Eu me pego novamente, irmãos, pensando, eu e você. Eu sei que isso acontece com você.
pensando nas coisas infundáveis de Deus. Porque a minha termina no último dia. Era cantar a baixuria. Termina nas últimas horas. E eu vou dormir e amanhã começa de novo a mesma coisa. Irmãos, é tão bom. Porque as coisas de Deus é infinita. Não é assim que Ele começa a falar contigo. Ele te leva em anos à frente do que você vive. Ele te revela coisas que ainda vai acontecer lá no futuro. Era cantar a baixuriã. Ele te tira do teu presente monótono e diz: olha o que eu tenho. Foi assim, Castro, não foi, Rita? Pastores, quando vocês receberam a mensagem, veio uma mensagem sobre vocês, eu tenho certeza. E foi assim comigo. A mente viaja. Ele nos leva a mais profundo. E quando chegamos em casa, tudo tão simples diante do que Ele mostrou. E nós temos vontade até de colar, botar o que Deus falou. Olhamos, às vezes, situações. Irmãos, tem um quadro lá que meu esposo falou: não quero mais isso na parede. Olha, antigão. Tempo do fruto fiel. Apóstolo até... ai, dá até um arrepio. Eu não quero mais isso, é coisa antiga. Ai, Jesus. Porque é tão antigo, é tão passado. E Deus vai renovando. Quando você vai recebendo, ouvindo e vendo o que Deus preparou, quando Ele vai se manifestando a você, é tão novo. Era cantar a baixuriã. É tão impactante, irmãos. É como uma enxurrada de água que vem e lava toda a poeira da caminhada. Cheira cantar a baixuriã. Os meus ouvidos começam a ser afinados a ouvir a voz. E o meu vocabulário começa a mudar. E eu começo a ter direções. E eu posso dar direções também. E eu posso profetizar. E eu posso dar direção e falar: assim diz o Senhor na sua palavra. Porque Ele me revelou e te revelou. E as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se faz novo. E os meus ouvidos começam a ouvir as suas revelações. E é aquilo que eu acho tão improvável, aquilo que eu acho tão ridículo. Quando o apóstolo Paulo fala: eu fui aos céus, eu ouvi coisas inefáveis que para o homem é incompreensível, para o homem natural. E as coisas que são loucas, que você ouvia no dia a dia, você fala: que loucura, isso é loucura. Agora começa a fazer sentido. Era cantar a baixuriã. E agora começa a se montar um novo ciclo.
uma nova caminhada, uma nova visão, uma nova direção, uma nova luz. E tudo começa a fazer sentido, né, pastores? E tudo começa a fazer sentido. Aquela loucura, faz sentido? Não faz sentido, é uma loucura, irmãos. As coisas dos céus são loucura. Eu lembro que o apóstolo sempre brinca comigo. Eu estava na minha janela e eu vi realmente um anjo. E aquilo, eu falei, gente, que loucura. Isso acontece para alguém, vou dizer que eu sou louca. E realmente, ele chama os loucos. Ele nos chama de loucos para confundir a sabedoria humana. Aquilo que você está dizendo que não encaixa, que não dá, é a tua visão, as fotografias do teu dia a dia. Ele diz nessa noite: troque pela minha visão. A palavra vai dizer que aquele que tem a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Ele começa a trocar a forma como ele vê dentro da tua visão. Ele fala assim, é assim, ó. Isso daqui que você não entendia, é assim, assim. E você fala, nossa, né, pastora? Nossa, como é simples. Como estava na minha frente, eu não via. Eu não conseguia ver, Senhor. Como é simples. O que Ele tem falado para você, que não faz sentido nenhum. O que Ele tem mostrado para você, Ele quer que você fique impactado como João ficou. Nossa, eu vi os céus. Imagine João. Eu vi o Senhor assentado naquele trono. Eu vi os 7 castiçais. Ele vai te dar detalhes. Ele vai te dar detalhes. Quando você entrar na sua casa, vai ser tudo tão simples. Você vai começar a olhar o futuro que Ele te mostrou. Aí você vai falar, isso daqui, o que Deus me mostrou é muito mais. O que as pessoas dizem, o que as pessoas dizem é muito mais que Deus preparou para mim. Elas dizem ao meu respeito, o que elas veem ao meu respeito, eu não estou nem aí, porque Ele me mostrou e é muito mais. A luz dele entra em nossa visão. E Ele envia a mensagem do que Ele está te mostrando. Quero que a igreja fique de pé, em nome de Jesus. Por que, irmãos? Por que temos tanta dificuldade? Porque estamos presos numa fotografia que nós formamos de nós mesmos. Irmãos, porque nos engessamos como uma foto estática que criamos de nós mesmos. Espírito Santo, Espírito Santo, quero que você ouça um louvor.
Pode colocar o louvor, por favor. Não sei como vocês resolveram fazer. Se derrame na presença do Senhor. No final desse louvor, Deus me deu um direcionamento para ungir os olhos e ouvidos. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Você consegue dizer isso? Não vai acabar aqui. Eu sei que Deus tem mais. Quem falou que acabou? Espírito Santo. Parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Quem deseja vir para o altar para adorar o Senhor e declarar sobre o altar, pode vir. Deus me chamou para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Consegue dizer isso? Fale, declare a Deus, que os ouvidos ouvirem a voz de Deus. Deus me chamou para viver coisas maiores. Ele te chamou, Ele te chamou para viver coisas maiores. Não se conforme. Te chamei para viver coisas maiores. Ei, você está poupando no lagar. Você está malhando o trigo no lagar para não ser saqueado. Ei, ele diz: ei, eu não quero isso para você. Eu estou te chamando para algo grande. Coisas maiores. Era cantar a baixúria. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores.
Ele preparou para mim. O que Ele preparou. O que o ouvido não ouviu é o que Deus preparou para mim. O que Ele preparou. Declare, declare. Ele preparou. Ele te chamou. E ainda que você não tenha compreendido, nesta noite Ele diz: eu vou me revelar a você. Você possa ser ungido nessa noite, os seus ouvidos e os seus olhos para ver e para ouvir o que está preparado para você. Todos aqueles que querem receber a unção do Senhor nessa noite. A palavra diz que Jó, em meio a toda aquela miséria espiritual, primeiro ele reconhece o inimigo da sua alma. A palavra diz que ele consegue ver o inimigo da sua alma. E ele retrata a imagem daquele inimigo. E depois o Senhor se revela a ele todo o seu poder, toda a sua glória e majestade. E a palavra diz que ele declara: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu vejo e ouço Ele. Xere cantarabachurian. E Ele se levantará do céu sublime trono ao meu favor. Que você possa nessa noite declarar isso para sua alma. Declarar isso para o teu íntimo, para essa visão. Eu agora vejo e ouço o Senhor. E ainda que o inimigo da minha alma diga que acabou, que chegou ao fim, eu agora ouço e vejo o Senhor. E eu vejo que Ele preparou para mim e para ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa noite, a sua unção sobre a nossa visão, sobre os nossos ouvidos, nos dê visão, nos dê audição da tua palavra e dos teus projetos, Senhor, porque tu tem declarado sobre esse altar que coisas novas estão vindo sobre as nossas vidas. E nós recebemos essa unção nessa noite, Senhor, para crer, para ver e para prosseguir em teus projetos. Em nome de Jesus, nós entregamos todos em tuas mãos. Cada vida, cada pessoa, cada família em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus, a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus.